Olá, o Conexão traz agora informações importantes sobre saúde. O aumento do número de casos de sífilis tem preocupado especialistas em todo o país. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 2010 e 2015, as notificações de sífilis adquirida, aquela transmitida durante a relação sexual sem camisinha, aumentou mais de 5.000%. Outra preocupação é com a sífilis congênita, passada de mãe para filho durante a gestação. Os dados de contaminação por si já assustam, mas a rede de saúde no país também sofre desde 2016 com a falta da penicilina, um medicamento barato e eficaz para evitar mortes pela doença. Bem, sobre esse aspecto, eu converso agora com a Núbia Boechat, farmacêutica, pesquisadora da Fiocruz, e também com o Marco Antônio Vargas, que é professor de economia e chefe de economia do Departamento de Economia da UF. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Núbia, por favor, explica pra gente, a sífilis é transmitida por uma bactéria, quais são as implicações da doença? Sim, a sífilis é uma doença transmitida sexualmente por uma bactéria e é uma doença considerada grave. Se não tratada, ela pode levar até a morte. Tá legal. Marco, falamos da penicilina, temos aí notícias recentes da falta da penicilina para o tratamento dos pacientes. O Brasil não produz a penicilina? O Brasil já produziu e o que existe hoje é um problema de desabastecimento associado principalmente ao IFA, o insumo farmacêutico ativo, que vem importado principalmente da China, que nos últimos anos se tornou o principal produtor mundial desse tipo de insumo. Mas assim, a questão da penicilina se insere num problema, né, num contexto maior, que está associado à fragilidade da base produtiva em saúde no país. Que entram os antibióticos de uma maneira geral, onde a penicilina está inserida, mas que também atinge segmentos como, né, medicamentos oncológicos que gradativamente têm passado por processo de desabastecimento. Acho que está em discussão aqui como é que você promove políticas de fortalecimento do setor farmacoquímico e farmacêutico. Você falou de algumas doenças, falou inclusive da doença de Chagas ainda há pouco, deu esse exemplo a doença também. de Chagas, assim, o Brasil é o responsável hoje, né, mundialmente pela distribuição do medicamento. Acho que a Núbia tem mais propriedade, inclusive, para falar sobre isso do que eu. Em 2011 aconteceu um breve desabastecimento em função da não produção do IFA, que seria encaminhado para o LEFEP para produção do medicamento para tratamento da doença de Chagas. Mas, na verdade, o que você tem é um baixo interesse do ponto de vista econômico das grandes empresas na produção desse tipo de medicamento, na produção desse tipo de fármaco. O que leva, então, à necessidade de você discutir políticas de autonomia em saúde, política de soberania em saúde. Como é que você constitui uma base produtiva que atenda às necessidades de produção dentro da política de saúde e do sistema de saúde do país. Agora, essas políticas, essas alternativas, nenhuma sinalização enfim, formulações nesse momento pelo país? Há iniciativas públicas? Eu acho que de 2003 para frente, nós tivemos uma convergência entre política industrial e política de saúde que foi importante e promoveu assim, avanços significativos na consolidação do parque farmacêutico. A questão da produção de insumos farmacoquímicos, ela passa por uma questão mais ampla, que é até o regime de propriedade intelectual e assinatura do Brasil, do TRIPS, onde não se usou uma só salvaguarda para poder passar por um processo de adaptação de 10 anos, gradual, para, enfim, né, respeito à propriedade intelectual, vis-à-vis a situação da China e da Índia, onde o TRIPS foi assinado com ressalvas. Isso permitiu um bom espaço para desenvolvimento do segmento farmacoquímico e farmacêutico, ou seja, tem a ver com política de desenvolvimento produtivo. E a questão de vacinas talvez seja um exemplo de sucesso. Nós tivemos desabastecimento na década de 90, mas houve todo um esforço em termos de política pública para consolidar a produção de vacinas e hoje, a Núbia me corrige, mas eu acho que 80% da demanda de vacinas do sistema público é atendida por laboratórios oficiais. Então, isso é um caso onde a gente conseguiu avançar no sentido de promover, digamos, uma política de desenvolvimento produtivo que atende à política de saúde do país. O Programa Nacional de Imunização, né, assim, com todas as ressalvas, é um sucesso hoje. Eu acho que o mesmo modelo pode ser pensado para a questão dos antibióticos e para a questão, enfim, de medicamentos para doenças negligenciadas.
A Núbia está concordando, quer fazer algum comentário? Eu concordo com o que ele fala, mas é porque ele já pegou alguns ganchos diferentes aí do que eu gostaria também de falar, é que o desabastecimento, ele não é só de antibióticos, né? Ele é um desabastecimento de forma geral no que tange a fármacos. E é muito importante a gente dividir o que é fármaco de medicamento. Então, o fármaco é uma indústria química que produz uma matéria-prima, que essa matéria-prima vai ser o insumo farmacêutico da tecnologia farmacêutica, que é da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela faz o remédio final. É o comprimido, o xarope, o injetável. E o farmoquímico é uma indústria química. Então, por exemplo, quando você fala que teve a indústria de imunobiológicos, né? Ela foi mais fácil, ela teve um avanço maior, é porque no mesmo local que você produz a matéria-prima, você faz o invase da vacina. Então, é quase como se fosse uma fábrica só. Já a fábrica farmacêutica da fábrica de farmoquímica, elas são bem diferentes. Então, por exemplo, no que tange as doenças negligenciadas, que a gente chama, que são as doenças tropicais, nós temos o mesmo problema dos antibióticos, porque você tem uma ou outra empresa mundial, geralmente chinesa ou indiana, que produzem aquilo e que hoje você tem uma dificuldade muito grande de conseguir que essas empresas atendam à legislação brasileira da Anvisa. Então, é um desabastecimento e uma dificuldade muito grande. Por isso, nós lá na Fiocruz, há muito tempo, já vínhamos perseguindo a ideia de montar uma farmoquímica que desse suporte à nossa produção farmacêutica. E agora a gente pretende, a gente conseguiu um terreno em parceria com o FRJ e vamos fazer lá um centro de referência em síntese de fármacos que a gente vai conseguir produzir em pequena escala, que é o que a gente usa para esses fármacos, esses insumos farmacêuticos, para a indústria própria de Farmanguinhos e de outros laboratórios oficiais do Ministério da Saúde ou das Forças Armadas, dos estados. Durante essa conversa aqui, eu também vou aproveitar para trazer informações sobre a doença no país, né? Todos os tipos de sífilis, adulto, em gestante, congênitas em bebês, são de notificação obrigatória no país há 5 anos. Sobre a sífilis congênita, o Ministério da Saúde calcula que na última década a taxa de 1,7 casos para cada 1.000 nascidos vivos, registrada em 2004, saltou para 4,7 em 2013. O diagnóstico rápido e o tratamento adequado, ainda na gestação, são a garantia para a boa formação do feto. Núbia, tivemos, enfim, várias notícias recentes sobre essa questão da penicilina, a falta, né, dela na rede para atendimento. E a gente ouviu, inclusive, que em São Paulo, crianças estão recebendo medicamento para adultos. Isso pode causar quais complicações? A verdade é que a penicilina é um fármaco, né? Muito antigo, mas muito eficaz. E especificamente para o caso da sífilis, ele é o antibiótico de escolha. E como hoje, se você tem um desabastecimento, porque algumas indústrias da China que produziam, elas não estão produzindo, porque estão mudando planta de uma planta para outra, e às vezes as pessoas não sabem, mas quando você tem uma produção mudando de uma planta para outra, a Anvisa tem que fazer a fiscalização para fazer a liberação da qualidade desse fornecedor. Isso nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E isso desabastece o mercado, quer dizer, mas é um desabastecimento não só no Brasil, mas mundialmente. E utiliza-se antibióticos de outras classes de antibióticos que são menos específicos, então ele não traz
uma cura definitiva. Não é o mesmo efeito. Que não tem o mesmo efeito. Então, acontecem problemas de que não cura direito, forma aumento da resistência para aquele antibiótico. E provavelmente renotificações. Renotificações e principalmente no caso das crianças, né, que vão ter os problemas muito mais agravados logo nos primeiros anos de vida. Bom, a gente está falando aqui da penicilina, ela foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming e está disponível desde 1941. É o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso, inclusive no tratamento da sífilis em crianças. Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde lançou uma ação de combate a essa doença. Uma das iniciativas foi a compra emergencial de 2.700.000 ampolas de penicilina e benzatina para abastecer estados e municípios. Provavelmente, se tivéssemos um bom investimento na nossa produção, né, teríamos uma boa economia também, não é, Marcos? Não, assim, é uma questão sistêmica. A política tem que ser sistêmica. Você tem que ter a política de prevenção, né, na ponta final. Mas, assim, para os casos já existentes, né, enfim, você tem que ter uma base produtiva que responda a isso rapidamente. E quando você tem uma situação de disposição, né, digamos, onde boa parte do insumo farmacêutico usado na produção do medicamento é importada, você cria riscos de uma fragilidade na tua política de saúde. Então, esse ponto, né, de você articular a demanda em saúde com a produção é fundamental, né? No caso da sífilis, no caso de doenças negligenciadas e no caso de antibióticos em geral. A gente tem buracos nas duas pontas, né? Nas tecnologias já dominadas e que não são de interesse das grandes empresas multinacionais farmacêuticas, porque economicamente não é vantajoso, e na ponta da biotecnologia né, avançada, onde a gente também não domina as tecnologias para biofármacos, etc. Então, a gente está numa situação onde valeria a pena fazer essa maior articulação, né, entre política de saúde, o que precisamos, o que vai atender a demanda em saúde da população e como é que a gente cria programas de desenvolvimento produtivo para atender essa demanda. A questão dos antibióticos, de uma maneira geral, ela é um problema, as plataformas de pesquisa, é um problema mundial. Não interessa às grandes empresas farmacêuticas multinacionais pesquisarem nessa área, enfim, por diversas razões. Isso já gerou programas governamentais nos Estados Unidos, na Europa, iniciativas para criação de programas específicos para desenvolver novas tecnologias na produção de antibióticos. A gente sequer está resolvendo o problema da base produtiva, o básico. Básica. Né? O que você queria acrescentar? Eu acho que vale a pena ressaltar o que o Marcos já tinha até comentado. O grande problema nosso em relação à farmacêutica, quer dizer, não foi um grande problema porque nós tivemos a abertura, até 1980, nós tínhamos uma proteção de mercado no Brasil, em que qualquer multinacional que produzisse um medicamento aqui, ele obrigatoriamente tinha que produzir o fármaco no país. A partir de 90, com a abertura no governo Collor, isso acabou. Então, as multinacionais passaram a comprar o fármaco, né, a matéria-prima, diretamente das suas matrizes. Isso já teve várias empresas farmacêuticas que ali já fecharam a porta. E agravou-se mais em 1995 para 96, quando o governo Fernando Henrique podia ter... Aí já, em 96 já foi... Fernando Henrique. Quando ele podia ter usado a salvaguarda da tríplice de ficar mais 10 anos para desenvolver o país na área farmacêutica, ele fez a opção de abrir, de aceitar as restrições patentárias naquela época. E aí o que aconteceu? A Índia e a China utilizaram essa salvaguarda de só começarem a aceitar patentes a partir de 2005. Então, durante esse período, eles tiveram um desenvolvimento muito grande e passaram, então, a ser os grandes produtores de matérias-primas do mundo. Aliado a isso também, o problema que todos nós sabemos, né, da facilidade, digamos, que eles têm para
produzir com menos restrições ambientais e menos restrições dos funcionários, né? Da mão de obra mais facilitada do que no Brasil, né? Essa cadeia produtiva, ela começa antes do insumo farmacêutico, do IFA, com o intermediário de síntese. É uma indústria altamente poluente e precisa de escala. E a China foi um terreno fértil para você, né, estabelecer indústrias, fazer uma produção em escala. E se você não respeita a propriedade intelectual no primeiro momento com as salvaguardas, você pega toda a documentação, né, ou patentes expiradas e, enfim, avança, né, numa base produtiva sólida com escala de produção. E hoje, enfim, a defasagem em termos de competitividade da indústria brasileira, você coloca aí, né, mesmo que consiga criar uma margem de preferência de 30% para fármacos nacionais, eles não conseguem chegar ao preço do fármaco chinês. O que melhorou aqui... É cruel a concorrência. Não, é desumana do ponto de vista. Então, o que melhorou? A Anvisa, antigamente, ela não fazia fiscalização em loco das plantas fornecedoras. Isso foi discutido. Atualmente, a Anvisa faz, só que tem que ter pessoal. Você tem que ir até a China, você tem que fazer a vistoria da planta, garantir que tem as boas práticas de fabricação, então autorizar. Só que, ao mesmo tempo, você cria a fragilidade. Bom, você precisa do medicamento agora, você precisa do insumo agora. Você tem uma crise de abastecimento. Como é que você faz? Então, a solução lógica para isso seria você criar uma base produtiva aqui, mas demanda política, demanda um esforço né, a prevenção numa ponta, a conscientização, e na outra eu acho que tudo começa com a prevenção. E o que ele falou da parte de intermediários é realmente muito importante, porque não adianta você montar uma farmoquímica no Brasil se você não tem uma indústria de intermediários forte. E várias iniciativas que foram acontecendo no país no sentido de fortalecer a petroquímica, que no fundo vai fornecer esses intermediários para a área de farmoquímica, elas foram se perdendo ao longo do tempo. Uma das últimas iniciativas era o polo lá do Comperj, né, que seria um grande produtor de petroquímico, que então seria a base da cadeia produtiva do fármaco e de outros produtos que se diz, né, da química fina, que são produtos mais refinados. Comperj, que é uma obra que está definitivamente parada. A gente espera que não, mas ela parou, literalmente parou aqui no nosso estado. Eu tenho esperança de que ela vai voltar. Não, todos temos que ter, né? Porque é um espaço enorme de emprego, geração de emprego também, fora essas questões práticas para o nosso dia a dia. Não, acho que vale a pena ressaltar assim, essa dependência em relação ao mercado externo para a importação de fármacos, ela não seria problemática para um país pequeno, né? Mas o país com a dimensão continental do Brasil, com as incidências de sífilis que você relatou aqui e de outras doenças negligenciadas, é impossível você não ter uma base produtiva que atenda a essa demanda. Você não pode depender. Quer dizer, independente da predisposição dos chineses, da possibilidade de você ter o fornecimento ou não, se tiver uma maxi desvalorização cambial em algum momento, a gente quebra o sistema de saúde brasileiro. Porque não só são os fármacos. O que existe hoje de maior valor agregado em termos de medicamentos, anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes, são todos medicamentos importados. É um déficit de mais de 10 bilhões de dólares na balança comercial. Então, assim, é preciso pensar a saúde como não só como um vetor de desenvolvimento, crescimento, etc., mas como uma necessidade de você promover bem-estar social, né? Então, agora não adianta ter a demanda em saúde, você, né, perceber os problemas de saúde pública se você não tem como atender essa demanda, né? De uma maneira mais concreta. Agora, essas alternativas que estamos vendo nas unidades, enfim, para tratar esses pacientes com a ausência da penicilina, que seria o medicamento mais adequado, barato, elas realmente podem ter suas consequências, como a gente falou agora há pouco, né? Sim, sem dúvida. Você está falando de usar antibióticos alternativos. Se eles não são específicos, o antibiótico tem que ser específico, né? Porque senão ele não atinge exatamente o que ele quer de zerar aquela doença, né? A produção pública seria uma alternativa para nós, então?
Eu acho que eu acredito, né? Mas com quais observações? Eu acredito na produção pública, acho que sim. Mas a produção de antibiótico, por exemplo, não é uma coisa simples, porque ela é uma área injetável. Estou falando isso da matéria-prima, não estou falando do antibiótico, produto acabado, né? Medicamento. Ela é um injetável. Então, nós já tivemos no Brasil a Cibram, que foi uma grande empresa produtora de antibióticos ali no... Onde que fica? Ali perto de Niterói. E isso também se perdeu ao longo do tempo, também nessa época daí, de entre 80 e 90, se perdeu. E acredito que sim, mas para você ter um investimento em produção pública, você tem que ter uma vontade política muito grande que subsidie essa coisa, porque sempre o grande problema da produção pública, o que a gente passa hoje, inclusive na produção pública em Farmanguinhos, por exemplo, é que você tem a própria competição com a China. Né? Então, por exemplo, um medicamento que é produzido no setor público, com as restrições que nós temos de Anvisa, de ambiental, de mão de obra, eles vão sempre, e de importação da matéria-prima que vem da China, eles vão ficar mais caros do que os medicamentos comprados diretamente da China. Então, isso depende da política de Brasília. Se é uma política que pretende valorizar a produção pública, eles aceitam que tem que subsidiar uma parte. Se é uma política que acha que o mais barato é o que vale, então vai se comprar da China e pagar a conta muito mais cara depois, né? Exatamente. Exato. Essa é uma questão assim crucial. Quer dizer, se você deixar o mercado equacionar isso, se você tiver uma ótica de eficiência, de custos, etc., você vai fazer licitação e vai comprar dos chineses. Se você pensar, digamos, prospectivamente, estrategicamente, você vai ter que, eventualmente, ter o custo maior no início na produção nacional para poder garantir uma base sólida no futuro. Daí é uma questão de política pública, de política industrial e produtiva. E a continuidade disso, né? Porque a partir do momento a China e a Índia, eles aprenderam a fazer farmoquímica copiando. E foram copiando, e hoje, inclusive, eles têm coisas de inovação também. Então, por exemplo, a base de qualquer tecnologia do mundo veio da cópia. Porque da cópia você faz o Me2 e o Me Better, que são moléculas ligeiramente modificadas daquela, que você agregou alguma vantagem tecnológica em cima dela, que é uma inovação, e que é muito importante que haja essa... Tá bom. A gente está indo para os minutos finais já do programa. Quero trazer aqui uma curiosidade. Olha, especialistas costumam tratar a sífilis como uma doença que não escolhe gênero, raça nem classe social. É uma doença que atravessa a história. Na Idade Média, ela teria se alastrado pela Europa e contaminado inclusive integrantes da nobreza. Algumas personalidades que conhecemos, como os escritores Oscar Wilde, Baudelaire, James Joyce, o pintor Van Gogh, os compositores Beethoven e Schubert, foram vítimas da doença. Hoje, nós podemos nos prevenir e evitar fazer parte das estatísticas. A melhor maneira para fazer isso é fazendo sexo seguro. Eu agradeço muito a participação de vocês no Conexão, com as suas informações sobre a questão da produção da penicilina. Espero contar com vocês numa próxima entrada aqui no programa. Agradeço o convite. Tá, um abraço. Eu também agradeço. A você de casa também, muito obrigada. É possível rever esta e outras conversas do Conexão sempre que você quiser no futuraplay.org. Tchau, tchau.